Olá pessoal, estamos de volta para mais uma de nossas aulas do curso de Cecente. Essa é a nossa aula número 7, nossa videoaula número 7. Nessa aula nós vamos tratar do iOS, Sistema Operacional iOS. Então quais são os objetivos dessa nossa aula? Desculpa, peraí, vou pegar aqui minha canetinha. Então, os objetivos da nossa aula. Sistema operacional, vamos falar o que é um sistema operacional, qual a importância dele numa rede de computadores, qual a função que ele tem nas máquinas, nos dispositivos intermediários. Depois nós vamos apresentar o iOS, como ele funciona, quais as ajudas dele, que é o sistema operacional da Cisco, tá? O Cisco iOS. E por fim, nós vamos falar um pouquinho de configuração básica do iOS. E para fechar essa aula, nós vamos ter um lab prático, onde nós vamos aplicar os conceitos que nós vamos aprender aqui nessa transparência. Hoje a aula é uma aula legal, uma aula divertida, é uma aula onde vocês vão aprender a configurar, então vão começar a mexer na configuração. Até a aula 6 foi um curso bem teórico, a gente só viu teoria praticamente, e a partir de agora a gente vai ver coisas práticas. Então a gente vai começar a configurar, claro que a certificação Cecente, ela é uma certificação teórica, tá? Ela não é uma certificação prática. A gente tem alguns labs para fazer na prova, mas ela é uma certificação prática, teórica, não prática. Então, vocês vão ter que aprender conceitos teóricos sobre o iOS, conceitos teóricos sobre tudo que a gente vai ver daqui para frente. Porém, a gente começa a aplicar na prática e ver funcionando. Então, é muito mais legal do que o que a gente estava fazendo até a aula 6. Então, sistema operacional, qualquer dispositivo, seja ele qual for, depende do sistema operacional. A gente tem os famosos tablets hoje, tem seu sistema operacional. A gente tem os tablets da Apple, que usam o iPhone, e a gente tem o iPhone, desculpa, que usa o sistema operacional da Apple. E a gente tem os tablets que usam Android, que são os outros tablets do mercado, que praticamente todos usam Android. Agora a gente tem o Windows Phone também. A gente tem os computadores que usam Windows ou Linux, nas suas versões todas. E os sistemas operacionais, o iOS da Apple, que também o pessoal usa bastante. Nos dispositivos da Apple, os Macintoshes e todos os outros dispositivos da Apple. Eu não sou Apple maníaco, então eu não sei nem direito os nomes dos dispositivos da Apple, tá, pessoal? Sei os que todo mundo conhece ali, os tablets, os iPhones, os iPads, mas eu não sou, então eu não sei muito. Agora, os dispositivos intermediários numa rede também precisam, os equipamentos da rede também precisam. Então os usuários finais, computadores, laptops, smartphones, tablets, todos esses usam sistema operacional, como eu vim falando. Mas e os dispositivos intermediários? Switches, roteadores, pontos de acesso, firewalls, todos esses usam sistemas operacionais. Certo? Todos usam sistemas operacionais. Alguns sistemas operacionais muito simples, outros com sistemas mais sofisticados, como o iOS da Cisco, que é bem sofisticado, faz muitas funções, a gente consegue fazer muita coisa no sistema operacional da Cisco, tá? Então, o Cisco Interconnect Operation System, que é o famoso iOS, ou iOS, aqui no Brasil, é uma coleção de sistemas operacionais de rede usados em dispositivos Cisco. Na verdade, todo dispositivo Cisco, seja ele um Linksys para acesso à internet em casa, ou um roteador de grande porte de uma operadora, um switch de grande porte de uma operadora, que chega a custar aí, sei lá, R$1 milhão, um switch desse, um roteador desse, eles usam o iOS. Claro que eu tenho versões diferentes do iOS para cada tipo de dispositivo, versões diferentes do iOS para cada tipo de função. Às vezes o mesmo dispositivo tem 2, 3, 4 sistemas iOS diferentes liberados para ele. E aí você vai usar o que for melhor para você. Lembrando que quanto mais função, mais ele usa memória, mais ele usa processador, mais ele usa tudo. Então você tem que ver se realmente aquela versão do iOS é a mais adequada para o seu dispositivo. Então o iOS, como qualquer outro sistema operacional, ele é formado
Então ele tem a parte de hardware a máquina tem o hardware dela, e o que o iOS faz, o que o sistema operacional faz, é controlar o hardware e fazer um controle, fazer com que tudo que nós usuários queremos fazer seja interpretado bem pelo hardware. Então ele é como se fosse um grande gerente de toda a operação, ele faz com que tudo funcione bem, ele interliga as coisas. Por exemplo, no meu computador eu tenho um mouse, tem um teclado, tem um monitor, o sistema operacional, ele interliga isso tudo, ele instala, ele faz toda a parte lógica disso funcionar e consequentemente toda a parte de hardware também funcionar. Então a gente tem um kernel, que é um núcleo, um primeiro núcleo, que faz essa linguagem de baixo nível, que faz essa comunicação entre o hardware e o shell, que é o controle de usuário. O shell é a parte do usuário, é a parte onde a gente faz o nosso controle, né? Então essa é a parte do shell, certo? Então, shell, a interface de usuário, que permite que os usuários solicitem as tarefas específicas do computador. Kernel, faz a comunicação entre o hardware e o software de um computador, né? E hardware é a parte física. Então, todo sistema operacional é formado de kernel e shell. Tá? Normalmente a gente mexe no shell. Nós, usuários normais, no caso do iOS, nós somos um usuário normal. Tá? O administrador da rede é um usuário normal. O programador, que é o cara que costuma fazer uma análise um pouco mais... costuma ir mais a fundo e fazer programação em kernel. Nós não fazemos programação em kernel. Claro que você pode ter uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior e por isso faça. Mas normalmente nós administradores, somos tratados como usuário nessa área do iOS. Tá? E aí o propósito do sistema operacional, né? O sistema operacional de um computador, como por exemplo o Windows 8, o OS X da Apple, eles executam as funções técnicas que permitem utilizar um mouse, saída de visualizações, interface de texto. Então é aquilo que eu estava falando, ele faz toda essa intermediação, essa interligação dos dispositivos do computador para fazer com que tudo funcione bem. Tá? Num switch, o que ele faz? Ele controla, num switch, num roteador, ele configura as interfaces, né? E ele habilita as funções de roteamento ou de switch. Tá? E esse é a grande função do iOS. Fazer a função do roteamento e de switch e configurar as interfaces. Ah, mas o iOS pode fazer outras coisas. Pode, a gente pode botar ele como servidor. Por exemplo, servidor de HCP pode ser o iOS de uma máquina. Né? A gente pode botar o iOS como servidor TFTP. Pode, a gente pode fazer isso tudo. Tá? Mas não é a função principal dele. A função principal dele, as funções principais que qualquer uma das features do iOS vão oferecer, versões do iOS vão oferecer, são essas: configurações de interface e habilitação das funções de roteamento e switch. Todos os dispositivos de rede vêm com iOS padrão. Então, comprou um dispositivo da Cisco, vai vir com iOS. Tá? E é possível atualizar para versões ou conjuntos com recursos diferentes do iOS. Aonde ele fica armazenado? Onde o iOS fica armazenado no dispositivo Cisco? Na memória flash. Tá? Então é uma memória de armazenamento não volátil. Tá? É uma memória não volátil, é uma memória que não se perde quando falta energia. Ele pode ser alterado ou substituído. Então, na verdade, a memória flash funciona como um mini HD na máquina, né? Funciona como um pendrive na máquina, no dispositivo. Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? Então, ele pode ser alterado ou substituído. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como pode ser alterado ou substituído, também pode ser corrompido. A memória flash pode ser usada para armazenar várias versões de iOS. Então eu posso ter numa mesma pasta, numa mesma memória, várias versões de iOS e aí carregar de acordo com a necessidade que eu tiver. Tá? Quando a gente liga o dispositivo, o iOS ele é copiado da memória flash e aí sim ele vai para a memória RAM. Igualzinho funciona quando a gente instala um Windows no nosso computador. Ele instala no HD. Mas quando ele está funcionando, ele está carregado na memória RAM. Então ele pega lá do HD e carrega na memória RAM. Por quê? Por causa da questão de velocidade. A memória flash e o HD são memórias de acesso muito lento. E aí a gente não consegue fazer um acesso tão rápido
quando a gente não estiver usando, se a gente estivesse usando direto a memória flash, né? E a quantidade de memória flash e de memória RAM determinam que tipo de OS eu posso usar ou não. Como eu já falei, quanto mais recurso, mais memória flash para armazenar ele, mais memória RAM para fazer ele funcionar e mais poder de processamento. Então também tem que ver a CPU. Né? Aqui a gente tem uma caixa da Cisco, um roteador, né? E em volta ele fala as funções principais de um IOS. Então quais são as funções principais, né? Ó, segurança, roteamento, QoS, ele faz a QoS, endereçamento, é ele que cuida do endereçamento, tá? Gerenciamento de recursos, como eu falei, eu quero usar meu roteador como um servidor DHCP da rede. Pode, gerenciamento de recursos. E interfaces, quais interfaces eu vou usar, quais eu não vou, o que eu tenho que pedir, essa interface está segura, não está, então isso tudo a gente faz através do iOS também. Mas espera aí, Alexandre, se você está falando que o dispositivo da Cisco tem iOS, tem um sistema operacional dentro, mas ele não tem monitor, não tem teclado. Como é que a gente faz para acessar ele? Realmente, ele não tem monitor, não tem teclado. O acesso a ele é feito através de uma porta atrás dele, tá? E a gente tem porta de console, porta Telnet ou SSH, que são portas de acesso remoto, aí vai pela rede, e a porta auxiliar. Esses três tipos de porta de comunicação me dão acesso ao dispositivo. A porta Telnet ou SSH são acessos remotos que eu faço através de portas virtuais. A gente chama de porta VTY. Vocês vão aprender a configurar ainda nessa aula as portas VTY, certo? Essas portas VTY são portas virtuais, tá? Que são associadas a essas portas físicas normais do roteador. Eu tenho a porta de console, que está aqui atrás. Aí essa porta de console eu realmente plugo diretamente um cabo aqui nela, ó, plá, e plugo no meu computador. E aí eu consigo acesso a ele. E a porta auxiliar, que é uma porta que aceita, pode ser usada também como console, mas aceita a rede normal também, caso caia a conectividade. Por exemplo, eu posso usar ela para fazer uma ligação ADSL ou até mesmo uma ligação de escada, tá? De linha telefônica de escada. E aí, uma vez que eu consegui o acesso à porta do roteador, eu, com o meu computador, eu uso uma seção de terminal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então aqui, a porta de console, né? O dispositivo é acessível mesmo sem nenhum serviço de rede ter sido configurado. Então a primeira vez que eu ligo o meu computador, meu roteador, é através da porta de console que eu tenho que configurar, porque não tem nada configurado nele, então ele não tem serviço de rede nenhum disponível. É a porta de console que eu uso. Está aqui a porta de console, aqui, ó, sendo apontada por essa setinha. Eu preciso de um cabo especial de console, é um cabo proprietário da Cisco, tá? Normalmente em azul clarinho esse cabo. Ferramenta de trabalho para um técnico, para um administrador de rede, tá? Tem que ter um. Não é fácil conseguir, mas também não é muito difícil. Quem começa a trabalhar rapidinho tem contato com um e pega um para ele. Ou compra, né? Mas é caro. Mas normalmente as empresas fornecem, aí você vai pegar, vai ser o seu cabo, sua ferramenta de trabalho é seu cabo. Permite que os comandos de configuração sejam inseridos, tá? O iOS permite que os comandos de configuração sejam inseridos. Deve ser configurado com senha para impedir acesso não autorizado e o dispositivo deve ser localizado em uma sala segura. Então, qualquer pessoa com cabo e com a senha vai acessar. Se não tiver senha, melhor ainda. A pessoa acessa mais rápido ainda. Então, o dispositivo tem que ficar trancado, tem que ficar fechado para que não ocorra nenhum tipo de invasão. Telnet é um método para acessar remotamente, via rede. Tá? E é um método antigo, tá? É um método que a gente não... Como eu vou dizer? Não é muito recomendável, porque é um método que a gente não é seguro. Texto aberto, sem criptografia, tá? Então não é seguro. Já o Shell Security, né, que é o SSH, o Security Shell, ou Shell seguro, né, como traduzido, ele pede login e senha, ele tem uma autenticação de senha bem forte e ele usa uma criptografia para transportar os dados. Então nós devemos sempre preferir o SSH. Tá? Hoje nós não vamos aprender a configurar SSH ainda, nós vamos aprender a configurar o Telnet, se não me engano. Tá?
O SSH a gente vai fazer um outro lab para isso depois, mais para frente, um pouquinho, quando a gente estiver falando um pouquinho melhor sobre segurança do dispositivo. Hoje a gente não vai falar muito sobre segurança, vai falar bem pouquinho, mas a gente vai ter uma aula específica para falar um pouquinho mais sobre segurança do dispositivo, tá? Portas auxiliares, tá? A porta auxiliar ela consegue a conexão fora da banda, ou seja, eu tenho a minha rede perdeu conectividade, eu não consigo chegar remotamente, eu estou muito longe do dispositivo, não consigo chegar fisicamente. Como é que eu faço? Né? Na empresa que eu trabalho, a gente acessa dispositivos, por exemplo, essa semana a gente estava configurando um escritório novo no Rio de Janeiro e a gente tinha alguns técnicos em Fortaleza conseguindo acessar aqui o nosso data center, na verdade o nosso data center fica em Fortaleza, e aí os técnicos estavam conseguindo fazer acesso ao nosso escritório aqui do Rio de Janeiro. Tá, então só para vocês saberem que o acesso remoto é bem legal, mas e se perde essa conectividade? Só alguém presente ou a porta auxiliar, certo? E para a gente fazer isso, a gente precisa de um programa que faça uma emulação de um terminal. Como assim, Alexandre? É um terminal com um monitor em cima do dispositivo, tem que ser simulado um terminal para a gente poder ter acesso ao dispositivo. Então, alguns softwares são esses, PUT, TeraTerminal, Security CRC, HyperTerminal e Terminal X do SO. Gente, HyperTerminal é uma ferramenta que já vem no Windows, só que a partir do Windows 7 não vem mais. Se não me engano, no Windows 7 ele não vem, mas ainda tem disponibilidade. Agora no Windows 8 não tem mesmo, tá? Mas a gente tem uma ferramenta que chama PUT. Se você botar put.org no seu navegador, você vai conseguir chegar no lugar onde você faz download do PUT, que é essa ferramenta que está aqui. Que é mais usada hoje, sem dúvida nenhuma, porque ele é um executável simples, não é bloqueado por firewall, não é bloqueado por nada o executável, né, para você, o programinha. Antivírus não reconhece ele como vírus, então ele é muito legal. Você vai lá, 2 cliquinhos, abre, ele vai abrir essa tela aqui. Com essa tela aqui ó, ele já vem com acesso SSH marcado, você só escolhe qual acesso você quer ter. Se é via serial, por causa do cabo console, se for cabo console é via serial. Telnet ou SSH, então você marca aqui Telnet ou marca SSH e coloca o IP do host que você quer chegar e dá Open. Pronto, você vai abrir o terminal. E aí vai ser simplesinho, você vai configurar ele legal. A gente vai simular isso lá dentro do Packet Tracer, ele faz uma simulação, mas não é do PUT, é um terminal próprio do Packet Tracer, mas vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o iOS propriamente dito. O iOS é um sistema operacional que a gente chama de sistema operacional modal. O que vem a ser um sistema operacional modal? Significa que ele trabalha com módulos, né? Então ele tem módulos hierárquicos, ele é estruturado em módulos hierárquicos. Então o primeiro módulo é o módulo de usuário, tá? É um usuário simples, um usuário normal. E aí nesse módulo de usuário a gente consegue dar alguns shows, ou seja, consegue exibir algumas coisas. A gente consegue dar dar ping para testar a conectividade. E a gente consegue usar o comando enable, tá? Alguns outros comandinhos, mas muito básicos. Com o comando enable, você entra no módulo de exec privilegiado. Aí aqui você consegue dar vários comandos de show. Todos os comandos de show você consegue debugar, você consegue fazer reload, que é reiniciar. Você consegue fazer muita coisa nesse módulo de exec privilegiado. Depois, mas eu quero configurar mesmo. Então a configuração é no módulo de configuração global. O módulo de configuração global, você entra através do módulo de configuração usuário privilegiado, você entra no Configure Terminal. E aí você entra nesse módulo aqui. Aí você passa a fazer a configuração. Aqui dentro você pode configurar muitas coisas no dispositivo. Se for um switch, você vai configurar algumas coisas. Se for um roteador, você vai configurar outras. Existem algumas coisas que são padrão deles, né? Por exemplo, você vai botar o nome do dispositivo, você vai criar senhas, você vai fazer muita coisa aqui. E você vai entrar nos módulos específicos de cada uma. Por exemplo, módulos de... No roteador, você tem os módulos de roteamento dinâmico. Então você tem o RIP, você tem o SPF, você tem o GRP, onde você configura os protocolos.
Tá? Você tem o módulo de interface, onde você entra na interface serial, interface Ethernet, interface virtual, que é uma interface VLAN. Então são muitas coisas. O módulo Line, que é aquele módulo de interface virtual que eu falei, onde a gente consegue configurar a senha de VTY, o console, a linha de console, que é o acesso da primeira vez. Então tem muita coisa. Então, dentro de cada módulo você vai ganhando um certo privilégio, por isso a gente chama ele de modal, certo? E como é que a gente visualiza isso? Tá? Tanto no switch quanto no roteador, os nomes padrões dele, quando você liga ele, vem de configuração de fábrica, é switch e router. Tá? Switch e router. E aí você tem os módulos exec de usuário, ou seja, o módulo de usuário normal, você tem ele com um sinal de maior que. Tá? Então, o switch maior que, você sabe que ele está no módulo de exec de usuário normal. E a tralha, né, significa que eu estou usando no módulo de jogo da velha, tralha, né, sustenido. Cada lugar é chamado de uma coisa isso. Mas a gente conhece muito como tralha também, o jogo da velha. E aí quando você tem isso aqui, você significa que você está no módulo root ou no módulo de usuário privilegiado, né? É um usuário que já tem mais poderes, tá? E aí cada módulo, e a gente vai começar a ver alguns comandinhos aqui. Eu sei que os comandos aqui na transparência não são muito legais, mas não tem jeito. A gente tem que ver aqui e depois passar para lá até para vocês terem uma fonte escrita desses comandos. Então aqui, ó, ping, tal, ele pinga. Show run é aqui no módulo de exec. Interface fast Ethernet, observe aqui, ó. Tá? Show run e config, você vê todas as configurações que estão na memória RAM desse momento carregado, rodando. Tá? Config é um outro módulo. Config if está dentro da interface. Então você tem todos os módulos aqui separados, a estrutura do prompt do iOS. Tá? Módulo exec privilegiado, configure, terminal, que é a configuração global, e configuração específica da interface. Então você tem todos esses módulos aqui. Como é que você faz para navegar entre os módulos? Primeiro do usuário normal para o usuário privilegiado, enable e disable. Enable é o comando para você ir para o usuário normal e disable para o usuário privilegiado e disable para você voltar. Ele pede um password, a gente vai aprender a configurar hoje esse password. Se você não tiver o password, ele entra normal, sem password. A gente vai ver isso tudo daqui a pouquinho na nossa aula prática. Navegação entre os módulos, aí ele mostra aqui, ó, você enable, entrou no módulo global, entrou no módulo privilegiado. Configure terminal, entrou no módulo de configuração global aqui. Enter Configuration Commands 1 por linha. Tá? E entre Ctrl Z para sair. Então eu tenho aqui, ó, switch config. Ó, quando você sai do configure terminação, quando você dá o comando configure terminal, você tem o switch config. Aí você entrou aqui nesse módulo de configuração. Tá? Interface VLAN 1, você entrou no módulo específico da interface VLAN 1. Então, você aqui navega entre eles, tem outros exemplos ali. E os comandos, a estrutura dos comandos, né? Todo comando ele sempre vem da seguinte maneira, sempre vem com a seguinte estrutura. O prompt, né? Que é aonde você está dentro do iOS. E qual o seu privilégio, qual o tipo de comando você pode executar. Dependendo do comando, dependendo de onde eu estiver, eu posso executar determinados comandos. Depois eu tenho o comando, aí eu tenho um espaço sempre entre o comando e o argumento. Depois começam a vir as palavras-chave e argumentos, algumas separadas por espaço, outras não, e aí a gente vai ver caso a caso, são muitos comandos que a gente vai estudar nesse curso todo. Pessoal, essa página aqui é muito legal, porque ela vai explicar, ela vai ensinar para vocês como é que você faz para ter ajuda sobre os iOS da Cisco no site da Cisco, aqui, www.cisco.com, clique em suporte, clique em software,
de rede, clique em 15.2MIT, por exemplo, que isso aqui na verdade é uma versão de iOS, tá pessoal? Isso aqui é uma versão do iOS, ó, tá? Esse 15.2MT aqui é uma versão do iOS. Clique em guias de referência, né? E aí é só seguir aqui a ajudinha deles. No site da Cisco, pessoal, no canto superior direito, tem lá, você pode trocar o idioma. Então, boa parte disso aqui você já consegue fazer em português. Ajuda o texto em si sobre o comando, sobre o sistema operacional, que não tem muito em português. A maioria é em inglês. Mas, como eu já falei para vocês nesse início desse curso, o inglês não pode ser uma dificuldade para quem vai trabalhar com TI. Por quê? Por que normalmente as empresas pedem inglês? Justamente por causa disso, porque quando você vai navegar num site de um fabricante grande, as ajudas estão todas em inglês. Então você precisa saber inglês, precisa ler inglês bem para você poder fazer essa ajuda, ok? O iOS ele tem algumas ajudas e é muito legal essas ajudas porque isso ajuda bastante a gente no nosso dia a dia. Então, primeira coisa é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, se eu sei um comando, mas eu não sei como escrever ele certinho, eu posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu queria usar o comando clock, eu quero acertar a hora do meu dispositivo. Então eu venho e coloco CL, mas eu não sei como é que termina clock, como é que eu escrevo isso. Então eu dou um ponto de interrogação coladinho na palavra. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar quais os comandos que começam com CL. Então aqui eu tenho clear e clock. Aí eu já vi que é clock. Coloco clock, espaço set, que eu sei que é set, de setar mesmo, espaço, e eu não sei qual seria o próximo argumento, ou como eu deveria escrever o próximo argumento. Então eu venho e coloco interrogação, e ele me mostra, ó, hora, mês, segundo, para eu setar a hora. E eu faço isso, e logo depois pergunto de novo. Aí ele me fala o seguinte, ó, dia e mês. O mês tem que ser escrito, tá, gente? Então, ó, dia e mês. Então ele coloca aqui, ó, e ano, né? Então aqui, ó, clock set 19:50:00 25 espaço Johnny espaço 2012. Dou enter, ele setou essa hora no meu, esse data e hora no meu dispositivo. Outro tipo de ajuda que ele dá é quando eu erro. Quando eu erro o comando, ele vai fazer o seguinte, ó, se eu digitar o comando, mas não digitar o comando inteiro, ele vai colocar assim, ó, incomplete command, ou seja, faltou argumento nesse comando. Esse comando não pode ser executado porque falta alguma coisa. Se eu coloco só o C, porque o que acontece? O iOS, uma outra ajuda que ele dá bem legal pra gente é o seguinte, vamos supor que eu esteja digitando um comando. Eu não sei o comando todo, mas sei o início. Então eu digito o início e dou enter. Se ele conseguir reconhecer esse comando, ele vai executar o comando para mim. Então eu não preciso digitar os comandos inteiros. Tem comandos que com 2 letras eu consigo fazer ele executar um comando. Vocês vão ver quando a gente estiver lá no Packet Tracer. Tá? Mas quando ele não conseguir reconhecer o comando só com o início das letras que você colocar, ele vai dar vai dar aqui, ambiguous command, ou seja, tem mais de um comando que começa com C. Vocês viram, tem o clock, tem o clock e tem o clear, então ele não sabe qual dos dois ele tem que usar aqui. E outra coisa é quando eu usar um argumento errado ou um comando errado, ele vai me dizer que está inválido, ó, inválido input detect at e a setinha. Ele, no comando ele vai botar embaixo do lugar do que está errado, ó. Eu coloquei o mês aqui com o número 6, mas não pode, tem que ser escrito a palavra June. Tem que ser o mês escrito, em inglês, mas escrito. Então ele não aceitou por causa disso. Tá? E aí ele me mostra aqui, observe, ele mostra aqui. Se o erro tivesse aqui na hora, essa setinha viria na hora aqui marcando. Então é muito legal essa ajuda do iOS, porque mostra pra gente exatamente onde a gente errou. Quando eu estiver lá no iOS, eu vou cometer uns erros de propósito para mostrar para vocês. Vamos falar na hora lá para vocês verem. Teclas de atalho são bem legais, então o Tab completa o restante do comando, bem útil. Ctrl R reexibe a linha. Ctrl A move o cursor para o início da linha. Ctrl Z sai do módulo de configuração e retorna direto ao módulo exec. Seta para cima e seta para baixo rola os comandos, os últimos comandos, o story, que é os comandos históricos que estão lá gravados. Ctrl Shift 6, né?
permite que o usuário interrompa um processo, por exemplo, de um ping ou um trace route, e ele começa a pensar e não tem a resposta. Ctrl Shift 6 vai fazer com que ele saia desse looping aí, desse comando, pare de processar o comando. E Ctrl C aborta o comando atual e sai do módulo de configuração. Então eu tenho essas teclas de atalho, tá? Isso não é cobrado em prova, mas é bom para vocês aprenderem a usar o iOS, tá, pessoal? É uma boa ferramenta de uso do iOS. Comandos do iOS, aí aqui ele mostra alguns comandos: show version, show flash, show interfaces, né? Show process, show cdp neighbors. Então ele mostra aqui vários comandos, ele dá um exemplo de vários comandos. A gente vai ver vários desses durante o curso. Na verdade, a gente vai ver todos esses durante o curso. Todos esses comandos aqui são usados durante o curso. Isso aqui é só um exemplo de comandos. Aqui o show version, por exemplo, ele me mostra bastante coisa aqui no show version. Ele mostra a versão do iOS, a versão do dispositivo aqui. A versão do iOS é essa aqui, ó, 15.2 M1. Ó. Tá vendo? É um 1900, tá? Ó, copyright complete to foi completado terça-feira, 26 de julho de 2012, às 19 horas e 34 minutos, tá? Ó, é um dispositivo 1941 e uptime is 41 minutos, ou seja, ele está em pé há 41 minutos. Tem 41 minutos que configuraram ele pela última vez, ou resetaram ele pela última vez, tá? E outros, aqui a gente tem outras saídas, a gente vai aprender com o tempo, ó. Flash aqui, ó. Qual versão do Flash tá lá, entendeu? Então, com o tempo a gente vai vendo algumas saídas, a gente vai vendo isso na prática, bastante coisa. A gente vai começar agora a ver as questões dos comandos básicos, tá, pessoal? Mas a gente vai... Primeiro o seguinte, por que o switch? Por que a gente vai ver com o switch? Porque o switch dá comunicação básica na rede. Uma rede interna precisa de um switch. Mas no nosso laboratório a gente vai fazer com switch, com roteador. Então a gente vai ligar 2, 3 computadores, vai ligar um switch, vai ligar um roteador e vai fazer tudo isso funcionar. No nosso laboratório, ok, pessoal? Aqui a gente na transparência ele está me mostrando um pouquinho melhor sobre os switches, tá? Então o que a gente vai aprender nessa aula? Colocar nome no dispositivo, limitar o acesso de configuração do dispositivo, ou seja, só quem tem senha acessa, fazer a configuração de uma mensagem de entrada, tá, do dispositivo, ou seja, qualquer pessoa que entrar vai ver uma mensagem na hora que tentar acessar remotamente esse dispositivo, e vamos salvar toda essa configuração, vamos aprender a salvar. A gente, no nosso laboratório, a gente ainda vai botar endereço IP no dispositivo final, vai botar endereço IP no gateway, que vai ser o nosso roteador, e vai pingar de um para o outro, e a gente vai ver tudo isso funcionando, beleza? Então tudo isso a gente vai fazer no nosso laboratório daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa é o seguinte, por que a gente tem que botar nome num dispositivo? Bom, todo dispositivo Cisco já vem com nome. Ou ele é switch, ou ele é router. E aí o que acontece? Eu vou ter 3 switches na minha rede. Como é que eu vou saber de qual switch eu estou? Como é que eu vou saber qual switch configurar? Então o ideal é usar um nome específico para aquele switch. Switch, segundo andar, sala 3. Né? Tem algum nome que identifique o switch. Tá? Uma outra coisa que eu posso... o nome pode ser alfanumérico, pode ter alguns símbolos, tá? Como traço. É sempre bom que um nome comece e termine com letra ou dígito, não termine com traço, nada disso. E ele pode ter no máximo 64 caracteres. Mas 64 caracteres é bem legal, tem um nome bem legal, né? É um nome bem grande. E aí o comando que a gente usa para isso é o comando hostname. Então a gente vai lá dentro do comando do dispositivo, configuração global do dispositivo, olha lá, ó, e seta o nome, ó, configure terminal, hostname, sw-floor-1, ou seja, switch primeiro andar. Tá? Então é muito simples de fazer essa configuração. Tá? Configure terminal. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Uma outra coisa é que os dispositivos têm que ter senha. Uma senha para o acesso privilegiado. Lembra?
Eu entro como usuário comum, aí eu dou o comando enable para o comando para ter acesso privilegiado. Esse acesso privilegiado já faz algumas coisas, então é bom botar uma senha ali, tá? Ativar uma senha com criptografia, tá? Ativar uma senha de console e ativar uma senha de VTY. Tudo isso a gente vai aprender, tá? Na maioria dos laboratórios do nosso curso a gente vai usar senhas Cisco ou Class, tá? Ó, Cisco ou Class. Eu uso muito Cisco, tá, pessoal? Cisco para praticamente tudo. Agora, tem que lembrar que você não pode usar essas senhas, né? Senha é uma coisa que você tem que ter no mínimo 8 caracteres, letra, número, símbolo, letra maiúscula, letra minúscula. Então tem todo um que aí na hora de você criar suas senhas. Lembrem-se disso, tá? A senha tem que ser um negócio seguro. Não use, por exemplo, a palavra password, não use a palavra senha, não use a palavra usuário como senha, tá? Muita gente faz isso, mas não deve ser feito, tá, pessoal? Principalmente para a gente que vai configurar dispositivo final. Para levantar a senha para usuário privilegiado, enable secret. Então aqui ele usa aqui a senha class, e ele bota enable secret class, e aí a senha já virou class. Aqui, ó, enable secret class. Então eu estou dizendo que para entrar no enable eu vou ter que usar uma senha chamada class, tá? E aí quando eu for entrar ele vai pedir a senha, ó. Aí eu vou digitar class aqui e ele vai mudar para o usuário privilegiado, tá? É automático. Tudo que você faz no iOS passa a valer na mesma hora. Não preciso salvar, não preciso rebootar, passa a valer na mesma hora. 99,9% das coisas, tá, pessoal? A gente tem a linha de console, tá? Console 0, e aí a gente lá não usa a senha secret, comando secret, a gente usa o comando password, tá? E o login para ativar essa senha, mesma coisa aqui. Mas o comando password, o problema do comando password é que ele não criptografa a senha, diferente do comando secret. Secret criptografa a senha passa a ser criptografada. No password, a senha não é criptografada, então a gente tem que usar um comando chamado service password encryptation para criptografar nossas senhas, tá? Então service password encryptation vai criptografar aqui, ó. Show RAM, olha como é que mostra, ó, a senha, tá? Ó, são minhas senhas criptografadas, certo? Mensagem de banner, que é uma mensagem que é mostrada ao usuário quando ele tenta fazer o acesso remoto. Então o comando é banner MOTD, aqui, ó. E aí aparece aqui a mensagem, ó. Banner MOTD, sempre eu vou delimitar ele com um caractere especial e esse caractere especial não vai poder participar da mensagem. Então é um caractere especial no início, um no final e ele não participa da mensagem. Então abro com uma tralha, escreva a mensagem que eu quiser no meio. Tem gente aqui que faz arte, tá, gente? Que consegue desenhar um montão de coisa com os caracteres. No final fecho com o caractere especial que eu comecei. Então, ó, this is a security system, authorized access only. Né? Um sistema seguro, autorizado somente para pessoas, somente pessoas autorizadas. Então, show run config, ele vai me mostrar a minha memória o que está lá na minha memória RAM, tá? Para eu salvar o que está nessa memória RAM para memória, se eu der um reload eu perco tudo que está lá, porque isso está na memória RAM, tá? Tudo que eu mando executar, o iOS executa na hora, mas entra na memória RAM, não é salvo automaticamente. Então, se eu não salvar e desligar e ligar de novo o roteador ou o switch, vai perder as configurações que eu fiz. Para salvar, eu tenho que dar copy, honeyconfig, espaço startup config. Então, eu estou mandando copiar a memória da honeyconfig para a startup config. Então, a startup config é uma memória que é salva em flash, tá? E aí sim, flash é não volátil, então não perco, beleza? Uma outra forma de eu salvar a minha configuração é através de eu dou um show RAM, um show startup e copio o texto, Alguns terminais não permitem aquela opção de eu arrastar o mouse e clicar em Ctrl C, outros permitem. O put permite, tá, gente? Você vai com o mouse, arrasta
pá, clicando, depois você dá Ctrl C. Não é o botão direito, tá, gente? É Ctrl C. E depois lá no lugar é só clicar. Aí quando você quiser colar de novo lá vai num bloco de notas e cola, tá? Agora, tem outros, como por exemplo o Hyperterminal, né, o DSH, você tem lá, ó, Transfer, Capture Texto, Stop, ele vai capturar o texto, tá? Então, você tem algumas formas aí, depende do sistema que você vai utilizar. Outra coisa, pessoal, são as portas e os endereços. Portas, todo dispositivo, para ter conectividade, ele depende de porta. Então, a gente tem as portas interfaces, que são as portas automáticas, e a gente tem as portas que são portas virtuais, como, por exemplo, aqui, ó, SVI, uma porta virtual, uma VLAN virtual, uma porta virtual. Então, a comunicação da rede depende disso, porque os cabos precisam ser conectados numa interface física que seja uma porta. Seja ele cabo coaxial, cabo de rede, cabo de fibra ótica, ele precisa ser conectado numa porta. E aí ele se conectado numa porta do dispositivo, e essa porta tem que ter um endereçamento ou não, depende. Se for um switch, não é endereçada, né? Então a gente vai aprender essa diferença entre cada um deles e vai aprender a configurar daqui a pouco no nosso laboratório. Aqui, ó. Como é que eu endereço uma porta? Ó, num switch, configure terminal, interface VLAN 1, então eu estou criando uma porta virtual VLAN 1. E aqui, ó, IP address é o comando, ó, endereço IP address. Coloco o IP, coloco a máscara e dou Enter. Depois no shutdown para levantar a porta, tá? Por quê? Porque essa porta ela é uma porta virtual, ela não está funcionando. As portas do switch normal, elas já são portas que já vêm no shutdown, mas a porta virtual não, eu tenho que dar um no shutdown. E a porta física que eu não estiver usando, na verdade, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que dar um shutdown. Por quê? Por causa de segurança, não ficar com uma porta aberta que eu não estou utilizando. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, volto a falar. E endereçamento na máquina, isso aí eu acho que eu nem preciso falar, né? A gente vai lá em protocolo IP, clica com o botão direito, configuração, e aí vem aqui e configura, ou automaticamente, ou no nosso caso aqui vai ser, né? Vai ser para pegar estaticamente. A gente vai fazer estaticamente. O sistema operacional pode dar um erro de conflito de IP se tiver mais de um IP na máquina, né? E aí dá erro. Para a gente testar se está tudo funcionando dentro da nossa própria máquina, a gente dá um ping 127.0.0.1. Se o ping funcionar, significa que a nossa placa de rede está funcionando, ou seja, o nosso TCP/IP, a nossa pilha TCP/IP está funcionando, daquele host que a gente está pingando. Tá? Para testar quais as interfaces estão funcionando, é só eu dar um show IP interface brief. Aí ele vai me mostrar todas as interfaces funcionando, tanto num switch quanto num roteador. O comando é esse, show IP interface brief. Ele vai me mostrar, gente, um resumo das interfaces. Não vem todas as configurações, vem um resuminho, vem isso aqui que está aqui, ó. Se tem IP address, se ele está ok, qual o método que foi usado, o status dele e o protocolo que está sendo utilizado. Se está up, pode vir down, up aqui, tá? O ping para testar a conectividade, então eu pingo de um para o outro e eu consigo pingar, tá? E aí nós terminamos essa parte da aula, tá, pessoal? Então é isso aí. Essa aula de hoje foi uma aula onde a gente está vendo sobre o iOS. Nós vamos agora para o nosso laboratório prático. Daqui a pouquinho a gente vai ter o outro vídeo lá com o laboratório prático. Então a gente vai configurar um switch e um roteador nessa aula de hoje. Tá ok? Assistam o próximo vídeo, eu aguardo vocês lá, hein?